Olá, estamos começando mais um Música e Informação, programa que traz o perfil de um executivo do setor de mobilidade e, é claro, música de qualidade. E nessa edição vamos entrevistar o engenheiro Flávio Henrique Sakai, que está aqui ao nosso lado. Tudo bem, Flávio? Tudo bem, Rupércio. Prazer aqui falar para vocês aqui na rádio. Prazer é nosso. E mais antes de começarmos o programa, claro, precisamos apresentar o Flávio, né? O Flávio é um engenheiro elétrico, né? Tem 54 anos, a especialidade dele é na modalidade eletrônica e telecomunicações. Ele é formado na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo em 1986. Atualmente é diretor sênior de vendas e marketing da divisão automotiva da Harman, América do Sul. Também trabalhou na área de infraestrutura de IT, automação e dália da Siemens. Desde 2003 está na área automotiva, ao participar da montagem de um time de 200 profissionais na área de desenvolvimento da Siemens VDO. Assumiu a área de negócios de infotainment e conectividade da Continental e iniciou em abril de 2014 a estruturação da área automotiva da Harman, sendo atualmente responsável por desenvolver essa área de negócios na América do Sul. Sakai também foi coordenador do grupo de eletrônica embarcada do Sindpeças, coordenador do G7, o grupo de eletromobilidade do Sindpeças, diretor da área de eletrônica e conectividade da própria EA no biênio 2017-2018. E também foi colaborador do grupo de telemática da SAE Brasil e membro do comitê de inovação da Frost & Sullivan. Esqueci de alguma coisa, Flávio? Não, acho que o resumo está bem completo. Então tá bom, então vamos lá. Flávio, pelo que pudemos ver, né, acabei de falar aqui, você tem uma larga experiência no setor automobilístico. O que o levou a querer ser presidente da EA? Na verdade, assim, a gente já vem feito um trabalho, né? Você pode ver, eu estava na diretoria nos anos anteriores e o trabalho na EA se mostrou muito prazeroso no aspecto de que nós enxergamos uma evolução muito grande no suporte a diversas áreas que, na verdade, são o fundamento da entidade, que é suporte técnico em relação às áreas governamentais, análises nuas e cruas e técnicas, né, sobre questões que às vezes são um pouquinho polêmicas, de emissões, eficiência energética. Então nosso objetivo é fazer uma análise bastante pura do tema e dar uma análise realmente do resultado do que de fato é. Toda a parte de estruturação em relação às novas tendências de mobilidade. E eu gosto muito de tecnologia, então todas essas mudanças que vêm ocorrendo no mercado, para mim, vindo de uma empresa de tecnologia, atuando na entidade, eu enxergo assim como uma grande oportunidade também de dar continuidade dessa introdução das novas tecnologias dentro da área de engenharia e da mobilidade. A Rádio Sobre Rodas entrevista hoje, com exclusividade, o novo presidente da EA, Flávio Henrique Sakai. Flávio, me diga como engenheiro como você vê o momento atual do desenvolvimento do automóvel. É um momento bastante interessante, pode-se dizer até estamos próximos de algumas disrupturas, né? E coincidentemente a EA é uma entidade que ela surgiu em um momento também na questão na época do etanol, né? Então ela surgiu de um grupo de trabalho, né, para justamente fazer esse estudo e suportar essas atividades. E agora também, não só no Brasil como mundialmente, nós estamos passando por um momento de disruptura, onde existem várias discussões sobre combustíveis alternativos, powertrains alternativos, modos alternativos de mobilidade, conectividade no carro, integração de novas tecnologias e coisas que nunca se pensou no carro, como ataque cibernético num veículo. Então são muitas novidades que nós vemos hoje e que indicam essa grande mudança, né, no mundo automotivo, né? Quer dizer, uma revolução está vindo aí então. Ela já ocorre, né, com vários impactos no perfil do engenheiro, na maneira de como nós buscamos os profissionais de envolvimento de outras áreas, né? Então hoje não é só o engenheiro mecânico, o engenheiro elétrico, né, trabalhando no veículo, então são os engenheiros, tem os especialistas de software, tem o pessoal de IT, tem o pessoal de eletrônica de potência para prover toda a parte de carga de bateria. Então é um processo bem interessante que vem ocorrendo. Então acho que para quem gosta dessa área é muito motivador. Diz uma coisa, você é um engenheiro elétrico, mas está no meio automotivo há tanto tempo, né? E eu estava vendo, como você mesmo disse, né, essa disruptura, essa mudança toda. O carro está deixando de ser mecânico a se tornar eletrônico? O grande
custo hoje do veículo, o veículo tem dois componentes que são bastante onerosos, né? Toda a parte de powertrain, de fato ela realmente tem um peso financeiro muito grande no carro, não só a parte de componentes, com a nível de engenharia, e existe um peso muito grande e cada vez maior da parte elétrica e eletrônica, né? Então, o desenvolvimento de software de uma peça simples, como se fosse, por exemplo, uma central de comando eletrônico, uma central de multimídia, ela demanda efetivamente milhares de horas de software. Tá? E milhares de horas de software significam milhões de reais de investimentos em um produto. Tá? Então, eu no começo até me assustava com como evoluiu rápido, né, a intensidade do software nos produtos, mas de fato o conteúdo eletrônico tem aumentado muito. Muito bem, estamos de volta com música e informação e lembramos aos nossos ouvintes que esse programa também pode ser visto no canal da Rádio Sobre Rodas no YouTube. Flávio, o carro autônomo que você mencionou há pouco, em breve será uma realidade, né? Quanto tempo você imagina que levará para chegar ao Brasil e quando você imagina que o carro deixará de fazer vítimas no trânsito? Essa pergunta é extremamente complexa, né? A questão do carro autônomo, ela gera de fato muita discussão, né? Porque o carro autônomo de fato ele tem um poder de decisão, né? E a questão do poder de decisão, de se vira para a direita, vira para a esquerda, freia ou não freia, ela leva a discussões legais, né? Então o grande problema inicial é legal. Tecnologicamente, em tese, assim, em poucos anos, eu diria assim, em 5 anos a gente já poderia colocar veículos na rua. Onde que está a discussão agora, né? Primeiro que o Brasil é um país de regulamentação normalmente complexa, né? Então isso deve demandar um certo tempo a discussão. Segundo que o veículo autônomo, por ele ser a base de inteligência artificial, a inteligência artificial ela é um aprendizado. Então um carro que ele aprende a se movimentar na Califórnia, que é onde os testes têm sido mais intensos, não necessariamente ele sabe se movimentar em outras cidades dos Estados Unidos, como também ele não sabe se movimentar no Brasil, porque a reação do ambiente em torno do carro é diferente. Os motoristas que estão em torno do carro são diferentes, porque o carro ele não vai ser autônomo, de repente o carro não autônomo migrando para o carro autônomo, vai ter uma convivência. E essa convivência, o carro precisa aprender com esse cenário. A infraestrutura precisa ser melhorada com esse cenário. Então nós enxergamos assim que não é uma questão de 5 anos, pode ser uma questão de 10 ou 20 anos. Assim. Poderia ser mais rápido, mas é importante que nós tenhamos cautela em relação a todos esses aspectos para a gente realmente chegar nessa situação das vítimas do trânsito, num país onde de 40 a 50 mil pessoas morrem de acidentes por ano. De que maneira você imagina que a AEA, né, como você é o atual presidente agora, né, pode estar colaborando para essa legislação, né? Porque assim, a gente sabe que aqui no Brasil é tudo muito complexo, né? Inclusive o nosso código é um código muito atrasado, não foi ainda reformado, quer dizer, como é que a AEA pode contribuir para isso? Bom, a nossa contribuição, até pelo perfil da entidade, ela deve ser técnica e mostrar os limites da tecnologia. A questão da análise jurídica não vai caber de fato à AEA, mas nós podemos dar subsídios ao Ministério Público, aos legisladores, de onde que eles podem atuar ou não em relação até a algumas decisões de culpabilidade ou não. O nosso objetivo simplesmente é prover a análise técnica de como o sistema faz análise, de como ele decide. Efetivamente é isso. E os limites também, porque existem muitos sensores no veículo, nós temos que definir até onde que aquele sensor ele tem capacidade de entender tal informação ou não. É puramente isso. Bacana. Uma coisa que me chama a atenção nessa história do carro autônomo, Sakai, a gente... Desculpa, Flávio, né? Você prefere se chamar de Flávio, desculpa. Flávio, é o seguinte, uma das coisas pelas quais as pessoas compram um carro é porque elas gostam de dirigir, têm o prazer de dirigir, né? Se vier um carro autônomo, ou seja, que não vai precisar mais da interferência do ser humano, né? Como é que você acha que vai se tornar essa relação entre o ser humano e o carro, né? O motorista e o carro? Primeiro que o carro autônomo ele não vem de novo do dia para a noite, né? Ele tem vários níveis, né? De 0 a 5, então até o nível 4, né? A pessoa ela pode de fato interferir e até tomar a decisão de eu vou dirigir. Então até o nível 4 ele tem essa condição.
Então até chegar ao nível 5 realmente vai ter uma longa estrada pela frente. Esse é um ponto. O segundo ponto é que eu gosto muito de dirigir, mas tem momentos que eu não quero dirigir. Tem momentos que eu, por exemplo, preciso trabalhar, poderia deixar o carro indo para o caminho, eu poderia estar trabalhando, ou lendo alguma coisa, ou assistindo um filme, alguma coisa, no caminho. Então, hoje, e é uma tendência natural, né? Daqui a 20 anos as pessoas não vão gostar tanto de dirigir como elas gostam hoje, mas elas vão continuar precisando se locomover. Então, o carro autônomo ele tem esse perfil. Ao mesmo tempo que o perfil do veículo muda, o perfil das pessoas tem mudado também. Né? O que não me preocupa, todo mundo fala um pouco essa discussão, o pessoal está deixando de dirigir ou não. Não, a mobilidade vai sempre continuar a ser importante. Estamos de volta com música e informação, lembrando aos nossos ouvintes que esse programa também pode ser visto no canal da Rádio Sobre Rodas no YouTube. Nosso entrevistado de hoje é Flávio Henrique Sakai, presidente da EA. Flávio, no apagar das luzes de 2018, tivemos a aprovação do programa Rota 2030, que teve participação importante da EA. Como você avalia a lei e ela atendeu as expectativas do setor ou deixou a desejar ainda? Vamos lá, realmente foi um trabalho bastante intenso de várias entidades, a EA teve um papel muito importante, novamente em relação ao suporte técnico e quase como uma mediação técnica entre várias entidades. Então, de fato, a EA foi uma entidade muito ativa no processo. E em relação ao resultado da Rota 2030, que ocorreu aí na virada do ano, digamos assim, o nosso ponto principal, que foi a parte de incentivo à pesquisa e desenvolvimento, o que nos dá a chance de formar novos engenheiros, trazer novas tecnologias, investir nessas grandes mudanças que estão ocorrendo, foi atingido. Se você falar assim, poderia ser mais? Acho que a gente sempre vai falar que poderia ser mais, mas nós entendemos as limitações da questão financeira do próprio governo. Existem alguns pontos ainda a serem regulamentados, né, que é o fluxo de como os investimentos vão ocorrer, etc. Existem alguns trabalhos a serem definidos, né, como os projetos vão ser escolhidos, né, e como isso vai ser gerenciado, mas é importante que se obteve uma condição de uma verba alocada, a origem da verba e o destino da verba é exatamente o que a gente precisa. Você considera que o Rota 2030 é um complemento do Inovar Alto, é um outro programa, não tem nada a ver com o Inovar Alto? Como é que você vê a chegada desse novo programa? Ele não seria um complemento, na verdade a gente pode dizer que ele é uma melhoria do Inovar Alto, né? O Inovar Alto, nós sabemos, ele teve muitas dificuldades em relação ao IMC, né? Então um dos objetivos desse trabalho da Rota 2030 foi de fato observar os pontos negativos que foram atacados pelo OMC e removê-los para que a gente tivesse um programa saudável, porque não adianta nós definirmos um programa que injeta investimentos, incentiva a indústria local, se daqui a uns anos nós vamos ter problemas com a OMC. Então esse tema foi resolvido, isso é super importante. E outro aspecto importante é o foco em pesquisa e desenvolvimento, que foi um pouquinho mais detalhado porque ele avançou na cadeia de fornecedores. E muitas tecnologias básicas que são aplicadas nos carros, na verdade, elas são desenvolvidas na cadeia de fornecedores. Então esse ponto também foi muito importante. Flávio, recentemente eu tive a oportunidade de entrevistar o piloto Lucas Di Grassi, né, que no CIMEA do ano passado contou que estava abrindo uma fábrica de bicicletas aqui no Brasil. E ele estava inconformado pelo fato de não ter conseguido um único fornecedor de componentes no país. Teve que importar tudo praticamente. Como você vê esse cenário de, digamos, de desindustrialização do país? Bom, o cenário de industrialização ele passa por vários aspectos, né? Inclusive um dos eventos da AEA, que é a parte de Lean, ele foca exatamente na parte de eficiência e indústria 4.0, que é um pouco essa tendência de nós buscarmos um cenário industrial competitivo. Então a desindustrialização ela vem através da falta de competitividade. E isso é natural do mercado. Se nós não acharmos maneira de sermos competitivos, vai ocorrer a desindustrialização como ela já vem ocorrendo. Então nosso trabalho agora é voltar a trazer competitividade, trazer tecnologia, trazer eficiência para a indústria para que isso não ocorra. Muito bem, a Rádio Sobre Rodas hoje entrevista com exclusividade o novo presidente da EA, Flávio Henrique Sakai.
eleito para o biênio 2019-2020. Flávio, a IA tem um extenso trabalho na área de cursos e palestras voltadas para técnicos e engenheiros do setor automotivo, né? O que você pretende fazer nesses 2 anos nessa área? Nós temos uma diretoria, né? São várias diretorias, cada uma para uma área específica, e essa diretoria é justamente responsável pela academia, pelas universidades. Ela está sob a tutela do Marcelo Massarano, e ele já definiu os objetivos para esse ano principalmente, nesse ano inicial. Nós vamos dar uma repassada nos cursos, eventualmente nós buscamos sempre fazer uma evolução do conteúdo. Não necessariamente eu vou mudar o curso, mas às vezes nós vamos verificar um curso lá, por exemplo, CAN ou veículo elétrico. Nós vamos avaliar e sempre atualizar, exatamente pelo fato de que as tecnologias vêm mudando e nós temos sempre que atualizar o curso. Então o objetivo é sempre manter os cursos atualizados, para que a gente mantenha a atratividade. E até mesmo pessoas que tenham feito o curso há 2, 3 anos atrás, ele vai se interessar novamente porque houve atualização. Bacana. Em breve teremos a realização do CIMEA, né? Um simpósio dessa magnitude é sempre um desafio. Como você vê isso e quais os preparativos para esse ano? Como é que está? O trabalho do CIMEA é um trabalho que ele já começa na virada do ano, né, com a definição do tema. O tema nosso será realmente os impactos dessa nova era da mobilidade na engenharia, né, que é um tema que você vê pela nossa conversa, nos preocupa bastante e ao mesmo tempo nos motiva. E o Megali, ele vai cuidar, né, do evento, então ele é o chairman, ele vai cuidar e ele já vem suportando aí as discussões junto com a equipe. Tem toda uma equipe de preparação do evento, né? Então a parte de captação, a parte de definição de palestras, convidados, local, etc. Então existe um trabalho muito grande em torno disso e a expectativa é justamente debater os impactos das novas tecnologias, de toda essa transformação da mobilidade para a nossa engenharia, para que as pessoas entendam, os próprios engenheiros entendam que, puxa vida, eu sempre olhei a mobilidade de um jeito, eu vou ter que rever, porque senão talvez eu fique fora do mercado. Puxa vida, eu estou no caminho certo, eu só vou talvez aprimorar esse lado aqui, que para mim é super importante. Então eu entendo que essa parte, esse é o grande papel nosso como AIA, de fato. Muito bem, a Rádio Sobre Rodas traz hoje o engenheiro Flávio Henrique Sakai, presidente da AIA, eleito para o biênio 2019-2020, para esse gostoso bate-papo, aqui na sede da AIA. Lembrando que essa entrevista também está no canal da Rádio Sobre Rodas no YouTube. Flávio, você poderia falar um pouco do Prêmio AIA de Meio Ambiente? Se você tem planos, como é que você vê esse prêmio, que é também super importante? Esse ano nós vamos ter até uma característica um pouco diferente, mais intensificada, né? Nós temos naturalmente o prêmio todos os anos, né? Da mesma maneira nós vamos ter a chamada para os trabalhos, a análise, a premiação, e esse ano nós temos a cereja do bolo, que nós vamos, o evento ele vai ser junto com uma comemoração, né? Uma chamada para o aniversário de 35 anos da AIA. Então vai ser um evento muito especial, o meio ambiente, com todo o processo de premiação, análise e mais o jantar de 35 anos da AIA. Você é engenheiro formado, né? A gente falou isso no início do programa, engenheiro elétrico, né? Formado na década de 80, provavelmente, né? E com grande experiência na Universidade de São Paulo, que é uma das universidades mais prestigiadas na América do Sul, sem dúvida, e uma das maiores do mundo, né? Como é que você vê hoje, Flávio, o desafio de ensinar engenharia num cenário que muda tão rápido? Bom, primeiro que eu gosto muito assim da formação técnica, né? Como eu sempre trabalhei em áreas, independente das mudanças que eu tive a nível de várias empresas que eu passei, eu sempre gostei de estar ligado a áreas tecnológicas. Então esse é um aspecto. O segundo aspecto é que quando você vai conversar hoje com o engenheiro, com a pessoa que está em formação, né? O pessoal da universidade, e às vezes nós damos palestra, né? Para o pessoal da universidade e etc. A orientação básica é que eles precisam entender muito bem do que eles fazem, do que eles estão estudando lá, mas eles têm que ter um mindset, um entendimento de que não necessariamente eles vão estar lá daqui a 5 ou 10 anos naquela área. Então eles têm que ter um mindset que eles saindo da faculdade, eles têm que se preparar para as mudanças constantes que estão ocorrendo e vão ocorrer. Muitas perguntas já recebi do tipo, pô, estou estudando essa linguagem de software, quer dizer que quando eu sair eu não vou estar fazendo isso? Eu
falei, não necessariamente você vai estar fazendo isso, mas se você tiver uma boa base técnica e um bom entendimento, uma aceitação de que o mundo muda e você vai ter que mudar com ele, você vai estar bem preparado. Então essa é a base. Não era o perfil do engenheiro, vou dizer na minha época, né, que a pessoa talvez se formasse e tinha aquela cabeça de carreira, eu vou trabalhar nessa empresa com essa tecnologia ou com esse ensinamento. É um perfil totalmente diferente, que exige muito mais, talvez do lado humano e pessoal do engenheiro do que do lado técnico, mas a base técnica sempre vai estar lá. Bacana, ainda falando, no início da nossa conversa você deu um pitaquinho aí sobre a questão dos carros, né, que estão vindo aí da empregabilidade do engenheiro, né? Eu queria que você dissesse pra gente como é que você vê a questão da chegada do carro compartilhado. Se essa tendência continuar, que parece que é uma tendência forte vindo aí, as operadoras vão enxugar bastante o seu portfólio, né? A sua oferta de modelos aí. Já que as empresas, as operadoras de frota não vão estar muito preocupadas com estética, né? O que vai estar pesando mais é o custo-benefício, se o carro é econômico ou não é, esse tipo de coisa, né? Como é que você enxerga esse cenário? Bom, eu viria talvez de uma maneira um pouco diferente, né? Por exemplo, eu acho que quando a pessoa vai compartilhar um carro, em função das disponibilidades do mercado e da própria competitividade, vamos fazer um cenário fictício, mas nem tanto, né? Você abre o seu aplicativo, você vai lá, modelo A, modelo B, modelo C, né? Você abre o aplicativo, vê os carros que tem na região, modelo A, B e C, tá? A, B, esse aqui, o som não é muito bom, não é muito confortável, vou pegar o C. Então, vai ser muito mais importante o veículo prover uma experiência para o usuário que talvez foi no passado. Porque a partir do momento que você abre o aplicativo, você tem 5 veículos ali para você escolher, você vai escolher o que vai te dar a melhor experiência. Então eu vejo uma maneira talvez um pouco diferente de ser o carro simplesmente um veículo de transporte. Porque já que a pessoa, imagina um carro autônomo, por exemplo, compartilhado, já que a pessoa está lá dentro, ela não vai ficar parada fazendo nada num carro desconfortável. Ela quer um carro que tem um bom áudio, que tem um silêncio, que ela tenha condições conectado, que ela possa acessar a internet. Então ela vai querer um carro que tenha mais conteúdo. Eu vejo uma maneira diferente, não vai ser aquele carro enxuto, vai ser um carro de conteúdo com boa experiência para o usuário. Muito bem, a Rádio Sobre Rodas entrevista hoje com exclusividade o novo presidente da EA, Flávio Henrique Sakai, eleito para o biênio 2019-2020. Estamos chegando ao final do nosso programa e eu gostaria de agradecer muito a sua disponibilidade de receber a Rádio Sobre Rodas aqui na sede da EA. Queria agradecer também ao Koichiro Matsu, que é um assessor de imprensa da EA, que viabilizou esse encontro, né? Está aqui do nosso lado. Obrigado, Koichiro. E o microfone então está aberto para as suas considerações finais. Primeiro, assim, eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho sobre a EA e falar um pouquinho sobre essas mudanças que vêm ocorrendo no mercado, né? Então essa janela na Rádio Sobre Rodas para nós da EA é super importante. E a mensagem é capturar um pouquinho de cada coisa que nós falamos aqui sobre as mudanças no mundo, o perfil do engenheiro, como ele vai se preparar para essa nova era, não só o engenheiro, como as empresas, né? E o pessoal entender que apesar dessas mudanças serem mais rápidas do que talvez inicialmente o próprio país, as indústrias, as empresas estejam preparadas, ela vai ocorrer. Então nós temos que aceitar essa mudança e se preparar. E se preparando, nós vamos enxergar que existe um leque muito maior de oportunidades do que talvez uma porta ou outra que esteja se fechando ou uma dificuldade que você venha encarar em função de uma mudança de perfil do mercado. Bacana. Então, mais uma vez, obrigado.